E hoje nós temos aqui o terceiro e último vídeo, não, este pincel não, este outro. O terceiro e último vídeo dessa série em que eu estou esmiuçando para você o conceito de ato administrativo, porque é assim que funciona comigo. Você que me segue, você que é meu aluno, a partir da sua necessidade, daquilo em que você tem tido mais dificuldade, eu gravo vídeos gratuitos para poder te ajudar nessa necessidade, porque a minha missão é fazer com que você tenha um projeto de vida bem-sucedido por meio da sua aprovação em concurso público e, afinal de contas, você seja muito feliz. É isso que eu quero para você. E hoje nós vamos, então, concluir o conceito de ato administrativo, que, se você não assistiu aí ao primeiro e ao segundo vídeo, mais uma vez, como é corriqueiro, vou colocar aqui na parte de baixo ou na parte de cima deste vídeo os links para você assistir ao primeiro e ao segundo vídeo, porque o terceiro é uma consequência, é uma continuação dos dois primeiros. E nós vimos anteriormente que o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração ou de quem lhe faça, às vezes, que tenha por finalidade, que tenha por objetivo o quê? Qual é o objetivo do ato administrativo? A produção de efeito jurídico, que tenha por fim a produção de efeito jurídico, que poderíamos chamar, o que poderíamos chamar de efeito jurídico? Bem, o efeito jurídico, ele é concretizado na figura de algum verbo. Criar, extinguir, transferir, modificar, declarar, tudo isso em relação ao quê? Direitos ou obrigações. Então, o ato administrativo pode criar um direito, extinguir um direito, transferir um direito, modificar um direito, declarar um direito. Ou ele pode criar uma obrigação, extinguir uma obrigação, transferir uma obrigação, modificar uma obrigação, declarar uma obrigação. Ou seja, a produção de efeitos jurídicos do ato tem sempre a ver com algum direito ou alguma obrigação que vai ser modificado pelo ato, ou criado, extinto, transferido ou declarado pelo ato. Eu vou dar 3 exemplos apenas para ficar claro. Primeiro ato, nós podemos verificar o caso de alguém que é nomeado para cargo efetivo. A nomeação é um ato administrativo que produz o seguinte efeito jurídico: criar um direito, o direito à posse. Se eu penso, por exemplo, num ato administrativo de multa de trânsito, o que a multa é? Um ato administrativo que produz o efeito jurídico de criar uma obrigação de pagamento. Antes da multa, aquela obrigação não existe, depois da multa, ela passa a existir. E por fim, vamos imaginar, ainda no trânsito, porque todo mundo, de uma certa forma, está envolvido no trânsito, então esses exemplos assim muito cotidianos ajudam todo mundo a conseguir compreender o que eu estou falando. A cassação da CNH. O condutor atinge lá o número máximo de pontos por conta de infrações que cometeu, aí então a autoridade de trânsito resolve cassar a CNH. A cassação da CNH é um ato administrativo que vai, por exemplo, extinguir um direito. Qual o direito? Direito de dirigir. Sem a minha CNH, eu não tenho o direito de dirigir. Portanto, todo ato administrativo vai produzir alguma modificação, alguma criação, extinção, declaração ou transferência de direitos ou obrigações. Então, qualquer ato administrativo com o qual você se deparar, você pode verificar qual é o efeito jurídico. Primeiro você pensa, ele atua sobre direitos ou obrigações? Identificou isso? Segunda parte, o ato está criando, extinguindo, modificando, transferindo, declarando direito ou obrigação? É basicamente isso, essa produção de efeitos jurídicos. Então, o objetivo do ato administrativo é produzir um efeito jurídico, mas isso não de qualquer forma, porque essa manifestação de vontade, ela precisa ser subordinada, submissa à lei. Nós sabemos que o princípio da legalidade impõe que a administração só faça aquilo que está previsto em lei. Portanto, quando o ato administrativo ele vai repercutir em direitos e obrigações, ele só pode fazer isso subordinado à lei. Ou seja, o ato administrativo não pode contrariar a lei e nem pode ir além da lei. Se a lei, por exemplo, criou os direitos A, B e C, o ato administrativo ele só vai concretizar a criação dos direitos A, B e C. Não pode o ato administrativo trazer uma novidade, por exemplo, o direito D, porque a lei só estabeleceu A, B e C. Ou seja, o ato administrativo não pode contrariar a lei e nem pode ir além, não pode complementar. O ato administrativo ele não pode acrescentar aquilo que a lei já estabeleceu. Ele apenas vai trabalhar com o que a lei já definiu. Então é por isso que eu digo que é uma manifestação subordinada à lei. E não só a subordinada à lei, é também uma manifestação que fica sujeita a
controle. Que tipo de controle? O controle judicial, ou seja, o controle do poder judiciário, mas não em relação a tudo. Essa manifestação fica sujeita ao controle judicial quanto à legalidade. Ou seja, se o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade, eu, como particular, não tenho como evitar que o ato me atinja. Se for um ato impositivo, ele vai me atingir, querendo eu ou não. Mas eu teria que ter algum tipo de defesa, um escudo, contra essa manifestação que é inadiável, que é inevitável de vontade da administração. E qual é o meu escudo? Provocar o judiciário. Toda vez que eu verificar ou que eu supor que um ato administrativo não obedeceu à lei, e aqui, gente, essa legalidade, toma cuidado, tá? Não é uma legalidade estrita. Aqui é a chamada legalidade ampla. Por que legalidade ampla? Porque aqui tanto é a questão de avaliar se o ato obedece à lei, literalmente falando, quanto também observar se o ato administrativo é compatível com os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação e assim por diante. Então, quando eu digo que o judiciário pode controlar o ato administrativo quanto à legalidade, o que eu quero dizer? Que o juiz, se for provocado, poderá avaliar se o ato administrativo em questão é compatível com a lei, literalmente falando, e compatível com os princípios. Se o ato administrativo ferir algum dispositivo de lei ou não obedecer a algum princípio, pode sim o juiz anular, extinguir aquele ato administrativo. Então guarde na memória, todo ato administrativo, não importa, pode ser um ato vinculado, pode ser um ato discricionário. Todas as vezes que a questão for de legalidade, esse ato administrativo poderá ser avaliado pelo Poder Judiciário e se o juiz entender que o ato fere uma lei ou algum princípio, pode sim anular o ato, mesmo que ele seja vinculado, mesmo que ele seja discricionário. Então, em suma, como ficamos? O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração ou de quem lhe faça às vezes, que tenha por objetivo a produção de efeitos jurídicos, sempre subordinada à lei e sujeita a controle judicial quanto à legalidade. Ponto. Todas as vezes que você pensar em atos administrativos, você vai trazer todas essas noções embutidas, porque este é o conceito. Isto é um ato administrativo. Eu vou ficando por aqui, espero que essa nossa série tenha contribuído para que você compreendesse o que é o ato administrativo e gostaria de dizer para você que tem muito mais aulas como estas te esperando aqui no link abaixo ou acima, em que você pode cadastrar o seu e-mail, receber o mini curso grátis e também conteúdos exclusivos que eu só encaminho para os meus alunos que fazem parte da lista VIP. Portanto, faça agora, acesse o botão que está aqui abaixo, ou aqui em cima e receba esse material gratuitamente no seu e-mail para que você tenha ainda mais conteúdo de valor para fazer com que você alcance o seu sonho de aprovação em concurso público. Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo que vem por aí, eu ainda não sei qual é, mas com certeza virá. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.